Pronto, gente. Vocês estão conseguindo me ver? É. Isso, o slide, não é isso? Estão conseguindo? Ótimo. Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre reações redox, né? Ou reações de oxirredução. Esse termo redox é a abreviação de redução e oxidação. Né? Então, tanto faz aí ser falado nas questões de prova, nos exercícios, redox ou reações de oxirredução. É a mesma coisa. Então vamos lá. Na aula passada, esse slide aqui a gente já tinha visto lá na aula passada. Né? O que é uma reação redox? Né? O que é que vai estar envolvido? Então a gente já viu que, por definição, né, a definição de Knox, nós já vimos que está relacionada à carga elétrica que um átomo ele vai adquirir. Essa carga ela pode ser real ou imaginária, tanto faz, né, mas a ideia é que o átomo ele adquira uma carga elétrica positiva ou negativa. Nós já vimos que esses átomos, quando eles se for um átomo que ele perca um elétron, eu vou dizer que ele está sofrendo um processo de oxidação. Então, quando a gente vê um átomo aqui que ele aparece com NOx positivo, significa dizer que ele está oxidando. Ele perdeu elétrons, né? Já que elétrons são cargas negativas. Nós já vimos também que redução, né, é um processo que acontece quando um átomo ele ganha elétrons. Então, se os elétrons são cargas negativas e se eu estou ganhando cargas negativas, significa dizer que cada vez mais eu estou ficando negativo. Então, eu estou reduzindo o meu valor de carga, o meu NOx. E a reação de oxidação é quando a gente junta esses dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho um ganho de elétron de um lado e uma perca de elétrons do outro lado. Ou seja, alguém vai ficar com cargas positivas, alguém vai ficar com cargas negativas. Então eu digo aí que houve uma transferência de elétrons. Alguém perdeu e esses elétrons perdidos foram ganhados por alguém. Então a gente tem um processo aí, uma reação de oxi-redução. Nós já vimos também na aula passada, né, que os elementos que são metais, lembra lá que a gente viu a tabela periódica dividida em cores? Então aquela partezinha rosa, os metais, eles têm sempre a tendência de ganhar, aliás, de perder elétrons. Enquanto os ametais, que estavam lá do outro lado da tabela periódica, lá perto do oxigênio, os ametais eles têm a tendência de ganhar elétrons. Tudo bem? Então, os metais perdem, os ametais ganham. E aí completa perfeitamente a questão da reação de oxirredução. Um perde, um ganha. Vamos lá. Isso aqui a gente já viu, né? Esses três conceitos. Então, a gente pode agora prestar atenção nesse exemplo que está aí embaixo. Observe esse exemplo aí. O Na, que é o sódio, ele é um metal. Ele pertence à família 1 da tabela periódica. O Cl, que é o cloro, ele é um ametal. Então ele pertence lá à família 17 da tabela periódica. Então vejam, se o sódio é um metal, qual é a tendência dele? Perder elétrons. Se o cloro é um ametal, qual é a tendência dele? Ganhar elétrons. Então vejam que casa direitinho. O Na ele pode perder e o Cl pode ganhar. Então, pode aí estar acontecendo um processo de oxirredução. Então, vejam aí nessa primeira representação, ó, tem Na, uma setinha chegando no Cl. Então, o Na, ele perde um elétron, e esse um elétron ele vai ser ganhado pelo Cl. Bom, então, entendendo isso aqui, a gente pode agora representar isso na forma de uma equação. Então, tem aí, ó, primeiro, nessa equação química, no lado direito, vocês têm o Na mais o Cl. Então, o Na ele vai se juntar com o Cl. O que é que vai acontecer nesse processo aí? Vai gerar um Na mais e um Cl menos. Está aí no meio do caminho. E esse Na mais e um Cl menos, lembra daquele conceito? Se eu tenho compostos com cargas opostas, ou seja, um positivo e um negativo, cargas opostas se atraem. Então, esses dois átomos eles vão se atrair e aí se unem, formando o NaCl. Ok? Então, entendendo esse processo, como é que está acontecendo, ó, primeiro um átomo perde
o outro átomo ganha o elétron perdido, cada um fica com a carga, um positivo, o outro negativo. Como são cargas opostas, se atraem, formando uma nova substância. No caso aqui, o NaCl. Bom, se a gente for pensar nisso aí, como é que a gente pode dar uma distorcida? Deixa eu ver, mas eu acho que dá para a gente trabalhar assim. Ou deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar o PDF com vocês, porque aqui no celular ele está distorcendo a apresentação. Aí pode ficar um pouquinho complicado aí algumas setas, algumas coisas que foram colocadas, pode ficar um pouquinho complicado para vocês entenderem. Então, deixa eu compartilhar a apresentação em PDF. Fica melhor. Pronto. Aqui a gente já viu, pronto, nós estamos aqui. Vamos lá. Então, o que é que nós vamos observar? Isso aqui a gente já tinha visto, ó. Nossa reação ela tem um início, os reagentes. Ela tem um meio, quando um perdeu, um ganhou. E ela vai ter o final, que é o produto formado. Bom, então, para a gente, né, tem esse meio aí. Esse meio ele só serve para a gente entender como o processo acontece. O que nos interessa de fato é o início e o fim, ou seja, os reagentes e os produtos formados. Então, observando só esse início e o fim, eu digo que eu tenho uma reação global. Então, a reação global só é o início do processo e o final. Eu esqueço o que é que está acontecendo no meio da reação, não me interessa. Bom, agora que a gente entendeu, né, como é que acontece uma reação de oxirredução, a gente pode prestar atenção nos NOx. O que é que está acontecendo com os NOx? Então, vejam lá. Se eu observar esses valores de NOx, o Na ele está sozinho. Então, a gente já viu que toda substância, quando está só, o NOx dele é zero. Então, o NOx para o Na é zero. Depois, a gente tem o Cl. O Cl também está sozinho. Então, se ele está sozinho, o NOx dessa substância é zero. Substância simples tem NOx zero. Aí agora, nos produtos, se a gente observar, eu tenho o NaCl. Então, como eu tenho duas substâncias, a gente vai ter que fazer aquela regrinha, né? Se eu somar os NOx, tem que dar zero. Então, vejam lá, o Na, lá na tabela periódica, ele está na família 1. Portanto, ele tem NOx fixo, e esse NOx fixo dele vale mais 1. O Cl, então, vai ter que valer menos 1, porque mais 1 com menos 1 dá 0. Né? O resultado dessa conta tem que ser 0, já que eu não tenho nenhuma carga nessa molécula aí. Bom, então, quando eu entendo essa questão dos NOx, do NOx de cada substância presente na molécula, o que é que a gente pode observar? Que o Na, antes da seta, ele tinha NOx zero. Quando o Na forma um produto, depois da seta, ele passou a ter um NOx mais 1. Então, o que é que significa dizer? Que nesse processo, nessa reação, o Na perdeu um elétron. Então, se ele tinha NOx zero e ele passou a ter NOx mais 1, desse Na teve que sair uma carga positiva. Desculpa, uma carga negativa. Carga negativa é elétrons. Se sai uma carga negativa, ficou sobrando uma positiva. Agora, o que é que acontece com o Cl? Então, o Cl, antes da seta, ele tinha NOx zero. Quando eu olho depois da seta, o Cl passou a ter um NOx menos 1. Então, vejam, se eu tinha NOx zero e passei a ter NOx menos 1, significa dizer que eu ganhei uma carga negativa. E quem é a carga negativa? A carga negativa é o elétron. Então, eu ganhei um elétron, certo? Então, lembra, na reação de oxirredução, alguém perde elétrons, alguém ganha elétrons. Então, a gente pode dizer que eu tenho uma reação de oxirredução aí acontecendo. Bom, o que é que mais eu posso falar sobre essa reação? O átomo que está perdendo elétron, ele está sofrendo uma oxidação. Então, a gente diz que o Na, ele oxidou. Se ele perdeu elétrons, ele oxidou. Já o Cl, ele ganhou um elétron. Então, se o Cl ganhou um elétron, significa dizer que ele reduziu, certo? Então,
vocês vão prestar atenção principalmente na redução para vocês associar com a carga negativa. Ó, o Cl ele ficou mais negativo. Ele tinha carga zero e agora ele tem carga menos 1. Então, se ele ficou mais negativo, ele reduziu o NOx. O NOx dele ficou menor. Até aí, tudo bem, gente? Me dê um feedback aí, como é que vocês estão compreendendo, se tá tudo ok. Gente, tá ok? Ótimo, então vamos seguir. Então, agora que a gente já entendeu esse processo, né, que alguém vai perder, e quem perde oxida, alguém vai ganhar, quem vai ganhar reduz. Como é que eu sei quem perdeu e quem ganhou? Analisando o NOx, certo? Por isso que a gente tem que saber determinar o NOx das substâncias. Entendido isso aí, então agora a gente pode observar o seguinte. Vamos lá. A gente já viu isso aqui, né? O Na ele oxidou, o Cl reduziu. Só que lembra que esses dois processos, alguém perder e alguém ganhar, eles acontecem ao mesmo tempo. Um perde e quando ele está perdendo, o outro já está ganhando o elétron que ele perdeu. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, que o Na, para que ele perca esse elétron, para que ele oxide, ele teve que causar em alguém um ganho de elétron. Ele teve que forçar alguém a ganhar um elétron. Então, como ele forçou alguém a ganhar um elétron, ele forçou esse alguém a reduzir. Então, eu digo que ele é um agente redutor. Por que ele é um agente redutor? Porque ele oxidou, mas ele causou no outro uma redução. Então, ele é o agente que causa a redução, já que ele teve que perder esse elétron. E se ele perde um elétron, o outro vai ser forçado a ganhar. Então, o outro é forçado a reduzir. Então, o Na, eu posso, no enunciado da questão, pode vir assim: o Na sofreu oxidação, ele oxidou, ou ele pode vir também no enunciado assim: o Na é o agente redutor, certo? Então, a gente tem que ter cuidado para não confundir. Qual é a dica que eu dou para vocês não confundirem? É sempre o contrário. Quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. Então, você sempre associa ao contrário. Então, agora vamos prestar atenção no Cl. Olha lá. Se o Cl ganhou o elétron, quando ele ganhou esse elétron, para que ele possa ganhar esse elétron, ele forçou alguém a perder. Então, se ele forçou alguém a perder, ele forçou alguém a oxidar. Portanto, eu chamo o Cl de agente oxidante. Tudo bem? Aí, o que a gente está vendo aqui, ó, eu coloquei aqui como anotação. Ó. O Na sofre oxidação, uma perca de elétrons, e a gente já viu, né, que quando eu oxido, eu perco elétrons, o que acontece com o meu NOx? Ele vai aumentar. Ele passou de 0 para mais 1. Então, o valor do NOx ficou maior. O Cl, ele sofreu uma redução, e a redução a gente já viu que é um ganho de elétron. E aí, quando eu ganho um elétron, eu estou ganhando cargas negativas. Então, o meu NOx passou de 0 para menos 1. O meu NOx ele diminuiu. Então, o que mais que eu posso dizer sobre essa reação? Que quem sofreu oxidação, nesse caso o Na, ele é o agente redutor. Por que ele é o agente redutor? Porque ele provoca no outro uma redução. Então, ele é quem causa a redução no outro. E quem sofre a redução, nesse caso foi o Cl, ele é o agente oxidante. Por que ele é um agente oxidante? Porque ele provoca no outro uma oxidação. Ficou claro esse conceito? Me digam aí se ficou entendido esse conceito. Ótimo, vamos lá. O que é que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar que está acontecendo duas coisas. Vamos lá. Vai ter alguém que vai ganhar e vai perder. Aí eu vou associar. Quem estiver perdendo, está oxidando. Quem estiver ganhando, está reduzindo. Ok? Então, esse conceito aqui é isso aqui. Ó. A gente tem que lembrar desse conceito. Certo? Depois disso, vocês têm que lembrar
que esse ganho e essa perca de elétrons, ela não acontece do nada. Por exemplo, se eu colocar o Na e o Cl sozinho do nada, pode ser que a reação não aconteça. Pode ser que eu tenha que forçar ela a acontecer. Eu tenho que estimular essa reação a acontecer. Então, como essa reação ela vai ser, eu tenho que estimular ela a acontecer, então a gente vai dizer o seguinte: à medida que um está perdendo elétron, ele está fazendo com que o outro ganhe. Então, ele está forçando o outro a ganhar. E da mesma forma, eu posso dizer que à medida que um átomo ele quer ganhar um elétron, se ele quer ganhar um elétron, o que é que ele faz com o outro? Ele faz com que o outro perca. Vou dar um exemplo aí. Vamos dizer que nós temos aí na sala, né? Vamos colocar Joyce, certo? E vamos colocar Aglaine. Joyce, a Aglaine está comendo um biscoito lá, está com biscoito. E aí Joyce, ela quer o biscoito. Então veja, para que Joyce ganhe esse biscoito, ela vai ter que fazer o quê? Forçar a Aglaine a dar o biscoito a ela. Ou seja, vai ter que forçar a Aglaine a perder o biscoito. Então, a gente vai dizer o seguinte, que Joyce vai forçar a Aglaine a perder. Então, ela vai forçar a Aglaine a oxidar. Então, se ela força a Aglaine a oxidar, eu digo que ela é agente oxidante. Tudo bem? Então, vocês vão sempre lembrar o seguinte, que é sempre o contrário. Quem oxida, eu chamo de agente redutor, porque ele causa a redução no outro. Quem reduz, eu chamo de agente oxidante, porque ele causa a oxidação no outro. Certo? O que está acontecendo comigo, eu estou causando o contrário no outro. Olha lá, para Joyce ganhar o biscoito, ela teve que forçar a Glaine perder. Então é sempre o que acontece comigo, eu forço o outro fazer o contrário. Então por isso que o nome que esse elemento vai receber, ele é o contrário do que está acontecendo com ele. Olha lá, quem oxida, eu chamo de agente redutor, o contrário. Quem reduz, eu chamo de agente oxidante, que é o contrário. Ficou mais claro? Nada, que é isso. Vamos lá. Então, agora que nós já falamos, né, o que é o agente oxidante, o que é o agente redutor, quem está oxidando, quem está reduzindo, só falta a gente falar, acho que só em semi-reações. O que é uma semi-reação? Lembra que a gente está falando que alguém está perdendo e alguém está ganhando. Então, eu tenho que entender, né, ou melhor, para que isso fique mais exemplificado, mais visual, eu posso pegar aquela minha reação global e posso dividir ela em duas partes. Olha lá. Então, se eu penso que é a semi-reação de oxidação, é eu pensar o seguinte, ó, o Na ele vai tender a perder o elétron, então ele vai oxidar. Como é que eu faço ele oxidar? Olha lá, se eu tiver o Na sozinho, esse Na, quando ele perder um elétron, o que é que ele vai formar? Ele vai formar o Na com carga mais 1 e ele vai formar o Ce, desculpa, e ele vai liberar, vai perder um elétron. Então, o Na, ele vai gerar quem? Ele vai gerar um Na+, e ele vai gerar um elétron que vai ser perdido. Então, eu chamo isso daqui, ó, de semi-reação de oxidação. Aí, se eu pensar agora no outro elemento, no que vai ganhar, que é o Cl, eu vou chamar de semi-reação de redução. Vamos lá, o que é que vai acontecer na semi-reação de redução? O Cl, ele quer ganhar um elétron. Então, o Cl está lá de boa, ele ganha esse elétron. Quando ele ganhar esse elétron, o que é que eu vou formar como produto? Eu vou formar o Cl menos. Então, eu escrever as semi-reações, é eu escrever separadamente o átomo que está ganhando o elétron e o átomo que está perdendo o elétron. Eu vou representar isso aí na forma de uma equação. Então, olha lá, o Na ele vai gerar um Na+ e um elétron, e o Cl, quando ganhar o elétron, vai formar o Cl-. Então, agora, se eu pego essas duas reações, essas duas semi-reações, ó, por que é semi? Porque não é uma reação completa, certo? Toda vez que a gente vê essa palavra semi, quer dizer que não é completa. Então, aí eu não tenho uma reação completa, eu tenho partes separadas. Eu tenho a parte que eu estou ganhando elétrons, a redução, e a parte que eu estou perdendo elétrons, a oxidação.
Então vamos lá. Se eu pegar agora essas duas semi-reações e se eu somá-las, nós vamos observar que eu vou obter justamente a equação global. Olha lá. Se eu pego a primeira semi-reação, Na está gerando Na+, mais o Ezinho, o elétron. Agora, se eu olhar a segunda, eu tenho Cl mais um elétron, setinha, eu vou gerar o Cl-. Então, coloquei aí, ó, seta abaixo de seta, para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, vamos pensar, o que é que eu tenho antes da seta? Na primeira reação, eu tenho Na, e na segunda reação, antes da seta, eu tenho Cl- mais o Ezinho, o elétron. Então, aqui embaixo desse traço, coloquei tudo que está antes da seta, nas duas reações. Eu posso ter 50 reações, então eu coloco tudo que estiver antes da seta nas 50 reações, não importa a quantidade, tudo bem? Então tá tudo aí. Agora eu observo, depois da seta, quem é que eu tenho? Na primeira semi-reação, eu tenho o Na+, e eu tenho o Ezinho, o elétron. E na segunda reação, quem é que eu tenho? Eu tenho o Cl-. Então, abaixo da seta, coloquei aqui, ó, depois da... desculpa, abaixo desse traço, depois da seta. Tá aí, ó, Na+, mais Cl-. E o elétron lá sobrando. Então, se a gente observar essa equação aqui depois da seta, embaixo da linha, desculpa, vocês vão observar que eu tenho um elétron antes e um elétron depois. Então, se eu tenho a mesma coisa antes e a mesma coisa depois, eu posso cortar. Então, eu posso cortar esse elétron de antes com um elétron de depois. Então, se eu cortar, veja que eu vou obter justamente a equação global. Né? Para a gente finalizar essa equação global, só faltou eu colocar que esse Na+ vai se juntar com Cl-, formando o NaCl, como a gente viu aqui, ó. Aqui. Ok? Então, a gente, lá naquela equação global, como eu coloquei lá, tá o início, tá o meio, só faltou eu colocar aqueles dois, vão se juntar para formar o NaCl. Pronto, aqui. Ficou compreendido, gente, até aí? Me digam aí se vocês compreenderam o que é a reação de... o que é semi-reação. Mais ou menos? Joyce? Então façam o seguinte, me dê um feedback, certo? Aí mais alguém fala aí, só para mim entender como é que vocês estão compreendendo, que aí eu posso vir para o quadro, talvez fique mais fácil. Alguém me diz aí como é que tá indo? Mais alguém, né? Até posso, pode ser. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos tentar trabalhar então até a parte do que é até aqui. Vamos fechar. Oi. Pronto, nós vamos fazer o seguinte então. Eu vou para o quadro, certo? Eu vou encerrar aqui, até porque esse seria é o último slide de explicação, depois vem os exemplos. Eu vou para o quadro, aí a gente vê isso bem direitinho, o que é que está acontecendo. E se ficar meio confuso, aí vocês ficam um exercício para fazer só da primeira parte. Né? Definir quem está oxidando, quem está reduzindo e quem é o agente redutor e oxidante. Mas vamos para o quadro para a gente tentar entender, certo? Eu vou, então, finalizar o compartilhamento aqui e a gente vai lá para o quadro. Pronto, voltamos. Só apagar aqui para a gente fazer aqui. Gente, eu vou tirar o fone de ouvido aqui porque ele fica caindo aqui o espaço, o fone é pequeno.
Vocês conseguem me ouvir bem? Ótimo. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Eu vou seguir o mesmo exemplo que está lá no slide, só por questão que vocês tenham o mesmo. Depois, né, vocês podem pegar, baixar o slide lá e aí vocês vão ter o mesmo material. Só. Pronto. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos escrever. Vamos primeiro escrever o exemplo que a gente está usando, que é o exemplo do NaCl. Então a gente tem aqui Na mais Cl. A gente já sabe que isso aqui. Vamos escrever o passo a passo. Setinha. Vai gerar o Na mais o Cl menos. E a gente já viu que, como eu tenho cargas opostas, eles vão se unir. NaCl. Então, vamos prestar atenção nessa reação aqui para a gente entender. Se a gente observar, vamos pensar só o início e o meio. Se eu observar só essa parte aqui da minha reação, vamos pensar só no Cl, no Na, o que é que está acontecendo com o Na? Ó, no início, eu tinha Na sozinho. Esse Na, ó, uma setinha, ele vai gerar Na mais. Ok? Só que eu não posso simplesmente sumir com o elétron. O elétron ele não pode sumir do nada. Então, se ele não pode sumir do nada, o que é que eu vou dizer? Ó, eu tenho o Na, ele vai gerar o Na+, e aí quando ele gerar o Na+, quem é que está faltando para fechar a carga? Veja que a carga aqui era uma carga zero. Então, eu preciso ter uma carga negativa para anular essa carga positiva. Então, quem é a minha carga negativa? É o elétron. Então, eu posso dizer aqui que eu também preciso ter um elétron. Porque, ó, se eu pegar o Na, ele gerando o Na+, mais um elétron. Essa carga negativa anula a carga positiva, eu chego na carga zero, como a gente espera, o Na mais T. Até aí ficou claro? Gente? Ok, Larissa? Pronto. Vamos lá. Então, até aqui nós prestamos atenção no que está acontecendo com o Na. Vamos agora prestar atenção no que está acontecendo com o Cl, que é o outro lado. Então, com o Cl, está acontecendo isso agora. Ó, vamos pegar isso aqui. Cá. Certo? Não vou colocar o final, porque o final só é juntar as cargas. Né? Não é positivo, não é negativo, se une. Então, quando eu observo isso aqui, ó, antes eu tinha o Cl com carga, nenhuma carga, carga zero. E esse Cl, ó, a setinha, ele vai aparecer como Cl com uma carga negativa. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que eu tinha o Cl, esse Cl aqui, ele apareceu como sendo Cl com uma carga negativa, o Cl menos. Pronto. Então, para esse Cl aqui aparecer como sendo Cl menos, ele não pode aparecer do nada. Ele tem que ganhar essa carga negativa. E quem é a carga negativa? É elétron. Então, eu posso dizer que esse NaCl, desculpa, esse Cl, ele precisa ganhar um elétron. Então, se o Cl ganhar um elétron, olha lá, o Cl tem carga, não tem carga nenhuma, carga zero. Se ele ganha uma carga negativa, ele vai ficar como sendo Cl menos, certo? E aí o que é que vai ser importante a gente observar nesses dois casos? É que a quantidade de cargas de um lado e do outro, eles vão ter que se anularem. Vejam que na nossa equação aqui geral, a equação aqui, que representa o processo, não apareceu nenhum elétron sobrando. Então, quer dizer que esses elétrons aqui, eles vão ter que se anularem. Então, se a gente somar tudo, ó, vamos somar. Faço o traço aqui. As setas não ficaram bem aqui alinhadas, mas tudo bem. Ó,
Vamos pegar tudo que está antes dessa seta e tudo que está aqui antes dessa outra seta. Então, quem é que eu tenho aqui, ó, antes das setas? Eu tenho Na, eu tenho Cl e eu tenho elétron. Então, eu coloco Na mais o Cl mais o eletrozinho que está aqui. Não tenho mais nada antes das setas, então agora eu posso colocar a minha seta. Quem é que vem agora depois da seta? Depois da seta nós temos o Na, o elétron, e na outra reação aqui eu tenho o Cl-. Então vamos colocar tudo isso aqui, ó. Eu tenho o Na+, eu tenho o elétron, e eu tenho o Cl-. Então, se a gente observar, matemática, toda vez que eu tenho uma coisa antes da seta e uma coisa depois da seta, eu posso vir aqui e cortar. Né? Já que eu tenho a mesma coisa antes e depois, eu posso cortar. Então, se eu cortar aqui, ó, pá, pá, quem é que sobrou? Na mais Cl. Do outro lado, Na mais Cl-, que é justamente o que eu tenho aqui. Então, por que é que algumas questões vão pedir isso? Eles vão pedir para você saber o que é que está acontecendo quando eu estou perdendo elétrons, o que é que está acontecendo quando eu estou ganhando elétrons, certo? Quando a gente for estudar pilhas nas próximas aulas, é justamente isso que a gente precisa saber. O que é que está acontecendo no polo positivo, no caso aqui, o que é que está acontecendo no polo negativo da pilha? Seria isso aqui. Então, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo em cada lado da pilha. Ou seja, o que é que está acontecendo quando eu estou perdendo elétrons, o que é que está acontecendo quando eu estou ganhando elétrons. Como é que eu faço isso? Só é você observar. O que é que acontece com o átomo antes da seta, depois da seta. E a quantidade de cargas que ele tiver aqui em cima é a quantidade de elétrons que ele está perdendo para o outro. A quantidade de cargas negativas que apareceu é a quantidade de elétrons que ele vai estar ganhando. Tudo bem? E essas quantidades aqui, depois elas têm que se igualarem, para que eu possa cortar. Então, se eu cortar, eu obtenho justamente a equação global. Então, eu vou chamar essa parte aqui, eu chamo de semi-reação. Semi-reação de quem? Se eu estou perdendo, ó, eu tinha uma carga zero, formei uma carga positiva. Eu perdi o elétron. Então, de oxidação. Esse aqui, eu tinha um átomo com carga zero e vou gerar um átomo com carga negativa. Então, eu estou ficando negativo, eu estou ganhando elétrons. Então, aqui seria uma semi-reação. Ganho de elétron é redução. Ótimo. Larissa, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora... Pronto, deixa eu ver quantas eu coloquei aqui para vocês, para a gente fazer. Uma, duas, três... São cinco, né? Só são cinco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, certo? E aí,
Duas? Tudo bem, então vamos fazer duas. Vamos tentar fazer a letra A e a letra B, certo? Mas o conceito em si, vocês conseguiram compreender? Pronto. Então, só para a gente fechar, o que é que a gente trabalhou aqui hoje na aula? A gente trabalhou a oxidação, a redução. A gente viu que os dois processos acontecem junto, oxidação, oxirredução. Quem oxidar, eu chamo de agente redutor. Quem reduziu, chamo de agente oxidante. E o último conceito que a gente viu foi o conceito de semis-reações, de oxidação e de redução. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a equação no quadro. A primeira, a letra A. Vamos lá. A letra A, nós temos isso aqui, ó. HNO3 mais P4 mais H2O formando H3PO4 mais NO. Ó, só um detalhe que eu percebi aqui. Para que a gente consiga fazer determinar cada uma dessas coisas, a gente precisa primeiro ter a equação balanceada. Tudo bem? Eu não vou mais cobrar de vocês balanceamento, certo? Então, as questões elas já virão balanceadas. E agora que eu atentei que essas questões elas não estão balanceadas. Então, eu vou fazer aqui rapidamente o balanceamento. E das outras, certo? Eu vou, assim que terminar a live aqui, eu vou corrigir o balanceamento. Já coloco lá tudo balanceado. Tudo bem? Tendo a equação balanceada, aí nós podemos fazer cada uma daquelas coisas. Deixa eu só fechar logo os NOx, porque a partir dos NOx fica até mais fácil para balancear. Vamos lá. NOx mais 1. NOx menos 2. Aí de cabeça, ó. Determinando o NOx bem rapidinho de cabeça. 3 vezes menos 2, menos 6. Como eu só tenho uma carga positiva aqui, ó, só tenho um Na. Então, para que aqui, se aqui tem menos 6, aqui tem que ser mais 6, para que dê zero. Então, o NOx do N aqui, ele deve ser mais 5. Vamos lá. P está sozinho, NOx 0. H está sozinho, NOx 0. Do outro lado, eu tenho H vale mais 1. P eu não conheço, mas o O eu sei que ele vale menos 2. Aí, olha lá, fazendo aqui rapidinho, sem a gente montar conta. Eu tenho 4 Os. Se cada O vale menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Certo? Quando eu olho aqui para o H, eu tenho 3 Hs. Cada H vale mais 1. Então, aqui vai me dar mais 3. Então, se aqui eu tenho mais 3, aqui eu tenho menos 8, lembra que o resultado da conta tem que dar zero? Então, significa dizer que esse P aqui, ele tem que valer mais 5. Por que mais 5? Porque se eu tenho mais 5 com mais 3, dá mais 8. Com menos 8 daqui, dá zero. Vamos agora para o NO. O O, a gente sabe que ele vale menos 2. Portanto, para que dê zero, o NO tem que ser mais 2. Pronto. Deixa eu balancear agora bem rapidinho.
Aqui vai... Tá certo. Ah, faltou uma coisa aqui, por isso que eu estava achando estranho. Aqui não é H2, é H2O. Pronto. Só finalizar aqui. Oxigênio menos 2, H mais 1. Pronto. Como eu tenho 2 Hs, 2 vezes mais 1 mais 2, com menos 2, 0. Pronto. Agora sim, vamos lá. P variou 5, N variou 3. Então eu coloco 3 aqui. 5. 6. Só olhar se eu coloquei tudo certinho aqui. HNO3, P4, H2, H3, NO. Tudo certo. N de 5 variou 3. Aqui é 3. Pronto. O P passou de 0 para 5. Variou 5 unidades. Ok? Pronto. 5. N5. Ok. P3 vezes 4, 12. 12 está ok. H. Eu tenho 5. H. 3 vezes 12, 36. Com 5, 31. Então aqui é 15,5. 5. Ó, vamos fazer o seguinte. Como eu não balancei as equações, vamos parar, certo? Porque eu vi que vai dar um pouquinho de trabalho para balancear isso aqui. Vamos parar, certo? Na questão do... Vocês vão fazer só o item 1, 2 e 3, até indicar quem é agente redutor e oxidante. A parte das semi-reações, eu vou balancear tudo direitinho. Quando for na próxima aula, a gente prossegue, né? Porque eu estou vendo aqui que essa equação aqui ela só vai sair por pelo método de oxirredução, que é um método de balanceamento mais demorado, certo? Oi. Eu vou alterar a lista, certo? Assim que terminar aqui a aula, eu altero a lista e coloco lá. Tudo bem? Porque a única coisa que, por enquanto, não vai dar para vocês fazerem, né? É só fazer a última porque a gente precisa ter a equação balanceada. Aí aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ela está praticamente balanceada, só que deu um número com vírgula. Então, provavelmente, o oxigênio vai ter algum problemazinho ali na hora de balanceá-lo. Aí, eu estou vendo que vai ser uma equação um pouquinho trabalhosa, certo? Tem que usar o método de oxirredução, que eu não vou trabalhar isso com vocês, certo? O método de balanceamento por oxidação. E também, quando for nas questões de exercício de prova, eu sempre vou dar a equação balanceada. Então, por conta disso, a gente deixa para ver só essa parte na última aula. Na próxima aula, melhor dizendo. Então, vamos lá. Vamos esquecer só essa questão aqui. E aqui a gente faz o seguinte. Vamos lá. Primeiro passo foi indicar o NOx de cada elemento.
Já fizemos. Qual é o segundo passo? Identificar quem oxidou e quem reduziu. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Olhando os NOx. Então, vamos lá. O H, antes da seta, qual é o NOx dele? Aqui ele tem NOx mais 1. Antes da seta, o H aqui também tem NOx mais 1. Então, mais um, até aqui não mudou. Quando eu olho depois da seta, o H também tem NOx mais 1. Então, o H não mudou seu NOx. Ótimo. Então, com ele não aconteceu nada. Quando eu olho agora o N, antes da seta, ele tem NOx mais 5. Depois da seta, se eu olhar aqui, N, aparece aqui. Tem NOx mais 2. Então, observe. Eu saí de um NOx mais 5 e cheguei no NOx mais 2. O que é que eu posso observar? Meu NOx, ele aumentou ou ele diminuiu? Meu NOx, ele está diminuindo. Não é isso? Se eu passo de um número mais 5 para um número mais 2, eu estou diminuindo. Se a gente lembrar lá daquela reta numérica, lá, matemática, eu não sei nem que série é que a gente fez isso aqui. Valores positivos, valores negativos. Então, se eu estou passando aqui ó, do número mais 5 para o número mais 2, eu estou andando nesse sentido aqui na minha reta numérica. Eu estou diminuindo. Certo? Então, se o meu NOx diminuiu, significa dizer que eu ganhei elétrons. Então, quando eu ganho elétrons, eu estou reduzindo. Então, aqui aconteceu uma redução. Agora, vamos então procurar quem é que oxidou, né? Quem perdeu elétrons. Então, o próximo elemento que eu tenho aqui para olhar é o O. O vale menos 2, O vale menos 2, O vale menos 2 e O vale menos 2. NOx não mudou. Agora o P. O P, quando eu olho aqui, ó, o P tem NOx zero. Aí o P ele aparece aqui. O P tem NOx mais 5. Então, se o P tem NOx mais 5, significa dizer que ele passou de 0 para mais 5. O seu NOx aumentou. Então, se o NOx está aumentando, é porque eu estou perdendo elétrons. E se eu estou perdendo elétrons, eu estou oxidando. Então, nós podemos colocar aqui que o P ele oxidou. Está acontecendo uma oxidação. Pronto. Agora que a gente já sabe quem oxidou e quem reduziu, a gente agora pode dar nome. Quem está sofrendo a oxidação, eu chamo de agente redutor. Aliás, quem está sofrendo a redução, eu chamo de agente oxidante. Lembra que é sempre ao contrário? Redução é o agente oxidante. Oxidação é o agente redutor. Então, o último passo que faltava agora a gente fazer só era a gente escrever as semi-reações, que é importante a gente escrever. Só que para escrever as semi-reações, eu tenho que ter a equação balanceada, certo? Aí como vai dar um pouco... Oi? Não de todo. Pronto, vamos lá. A gente tem que lembrar os elementos que têm NOx fixos, aqueles que nunca podem mudar. Quem é que nunca podem mudar? Elementos da família 1 da tabela periódica, da família 2, o Flu, depois o Al, a prata e o, o zinco, o Zn, certo?
Isso, estão no PDF da aula passada. Certo? Aquele que tinha a tabela periódica, tinha lá abaixo da tabela, tem essas informações. Então, veja, esses elementos nunca mudam. Os outros mudam. Então, quer dizer, eu preciso saber o NOx de todos os elementos? Não. Eu preciso conhecer os que não mudam, porque eu sabendo os que não mudam, todos os outros podem mudar. Aí, vejam, como é que eu vou saber, Larissa? Eu não preciso saber. Você tem que saber, o que você precisa saber é aquele cálculozinho do NOx. Por exemplo, quem são os elementos mais comuns que vocês vão encontrar aí nas questões? H e O. Então, para quase todos os casos, praticamente todos, o O vale menos 2 e o H vale mais 1. Então, se eu sei disso aí, eu já posso direto colocar. Mais 1 e menos 2, mais 1 e menos 2. Se eu sei disso aí, veja, sabendo que aqui é mais 1, que aqui é menos 2, eu posso descobrir o N. Aí aquela outra regrinha. Quando o átomo está sozinho, é uma molécula simples, vale 0. Conheço os dois, mais 1 menos 2. Conheço o H, conheço o O. Então, eu posso descobrir o P. E aqui eu conheço o O. Portanto, eu posso descobrir o N. Certo? Então, sempre para você saber o NOx, eu preciso saber de todos? Não. Você precisa lembrar do H e do O, que são extremamente importantes. E, se possível, você vai lembrar dos que têm NOxes fixos. Família 1, família 2, Al, alumínio, Zn, zinco, Ag, que é a prata, e o F, que é o flúor. Lembrando desse, o resto, tudo você consegue descobrir fazendo aquela regrinha que a gente já viu na aula passada, né? O cálculo do NOx. Isso, isso. Perfeito, exatamente. Certo? Eu só fiz aqui rápido para a gente não estar fazendo, ocupando muito espaço, né? Mas o que eu fiz aqui em cima é exatamente o que vocês acabaram de fazer no exercício da aula passada. Só que no exercício da aula passada, vocês fizeram as moléculas uma a uma, separada. Quando a gente pega uma equação, eu vou ter que fazer o NOx de todas as moléculas. Então, é o mesmo processo que vocês já fizeram, só que vocês vão ter todos na mesma equação. Aí fica a critério seu. Se você tem mais facilidade com matemática, você pode fazer a conta de cabeça, como eu fiz e como você fez agora, Larissa. Se eu tenho um pouco mais de dificuldade com matemática, é ruim fazer de cabeça. Então, você faz as continhas do NOx separadamente, à parte. Quando eu descobrir o NOx, aí eu coloco em cima de cada elemento. Ok? Pronto. Vamos fazer mais um. Vamos fazer a letra B. Ok? Para que fique bem compreendido. Pronto. A letra B, nós temos isso aqui, ó. B. Ag mais HNO3, setinha. Depois HNO, AgNO3 mais H2O. E por último, NO. Pronto. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? A gente colocar os NOx de quem eu sei. Então, nós já podemos colocar aqui de cara que o Ag está sozinho. Quando está sozinho, o NOx é 0. H2O mais NO. Pronto. Vamos lá. Está sozinho, então o NOx é 0. Quem é que eu conheço nessa molécula? Conheço o H, conheço o O. O H é mais 1, o O menos 2. Quem é que eu conheço aqui? Ó? Eu conheço o O,
que ele vale menos 2. E o Ag é a prata. É um daqueles casos que tem NOxes fixos. No caso da prata aqui, o NOx dele é mais 1. Vamos lá. Por último, aqui a gente tem H, que eu também conheço, mais 1. Oxigênio eu também conheço, menos 2. Quem é que eu conheço aqui? O O, menos 2. Agora que eu já coloquei tudo que eu sei, é a hora da gente aplicar aquela regrinha do NOx. As regrinhas do NOx para a gente descobrir quem eu não sei. Vamos lá. Nessa molécula aqui, ó, eu sei que eu tenho 3 ossos. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. 1 vezes mais 1 é mais 1. Se eu sei que isso aqui tem que dar 0, porque aqui não tem carga, então o NOx para o N ele vai ter que ser mais 5. Porque se ele for mais 5 com mais 1, mais 6, com menos 6, 0. Portanto, aqui é mais 5. Vamos para cá agora. O N aqui eu também não conheço. Então, o N aqui, vamos aplicar a mesma coisa. 3 vezes menos 2 dá menos 6. O Ag vale mais 1. Então, para que aqui dê 0, ó, porque eu não tenho cargas, tem que dar 0 a conta, então eu vou ter que colocar mais 5. Então, aqui, o N vale mais 5. A água. Veja, eu tenho oxigênio, só tem um que vale menos 2. E eu tenho 2 hidrogênios que cada um vale mais 1. Então, mais 1 e mais 1, mais 2. Com menos 2, 0. Não tem carga. Já está pronto. E por último agora, o NO. Se o O eu sei que ele vale menos 2, e eu sei que essa conta aqui tem que dar 0, então o N tem que ser mais 2. Porque mais 2 com menos 2 dá 0. Então, agora que nós descobrimos quem são os NOx de cada um desses elementos, é a hora agora da gente ver quem mudou o NOx. Olha lá. Eu posso ver que o Ag passou do NOx 0 para o NOx mais 1. Vou dar um lápis aqui, que esse aqui está ruim já. Certo? Então, o que é que está acontecendo com o meu NOx? Ele está aumentando ou está diminuindo? Ele está aumentando. Lembra? Estou saindo do ponto 0, estou andando aqui para os sinais, para os números negativos. Estou aumentando. Para os números positivos, estou aumentando. Então, quando eu aumento o NOx, significa dizer que eu estou oxidando. Então, aqui aconteceu a oxidação. Ok? Agora, vamos observar quem foi o outro elemento que mudou. Então, se eu olhar aqui, ó, H mais 1, H mais 1, N mais 5, N mais 5, N mais 2. Opa! Antes da seta, o N era mais 5. E depois da seta, eu tenho um N aqui sendo mais 2. Então, ele mudou. Então, pego o N aqui, ó. E vou observar. Se eu sair de mais 5 e cheguei em mais 2, meu NOx ele diminuiu. Lembra na reta numérica? Eu estou saindo daqui e estou andando nesse sentido. Estou diminuindo os valores. Então, se eu estou diminuindo, significa dizer que eu estou reduzindo. Então, aqui está acontecendo a redução. E agora, por último, indicar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante. É sempre o contrário. Se eu estou... Aqui está acontecendo a oxidação, então eu tenho o agente redutor. Se aqui está acontecendo a redução, então aqui eu tenho o agente oxidante.